E aí pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Matheus Pereira, sou professor de informática, professor de design, professor de programação e hoje eu estou aqui com vocês para dar início a esse canal que vai ter o intuito de falar com vocês sobre programação, tá? É a área que eu estou me especializando, é a área onde eu mais gosto de trabalhar, não que eu não goste de trabalhar com outras áreas, mas eu tenho uma paixão é, muito grande por programação. E eu decidi trazer para vocês conteúdos aqui, alguns vídeos que podem ser curtinhos, alguns vídeos que podem demorar um pouco mais. A ideia é construir páginas, falar realmente desde o básico até o mais avançado sobre programação e também trazer conhecimentos que eu vou adquirindo, né? Conteúdos novos, ferramentas novas, tudo aquilo que tiver de novo e todo o conhecimento também novo que eu for tendo, eu vou fazendo alguns videozinhos e mostrando aqui para vocês, tá bom? Então o primeiro item é o que é a programação, desde o básico, né? A programação ela veio para resolver alguns problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então, empresas têm dificuldade às vezes de administrar os seus funcionários, seja na parte de cadastro de funcionários, seja na parte de fornecedores, aí pode vir também cadastro de fornecedores, né? Ou então eu quero fazer o marketing da minha empresa, eu não sei aonde fazer isso, eu quero ter um blog pessoal, enfim, isso tudo é para resolver algum tipo de problema. E o item que eu vou trazer para vocês aqui é sobre programação web, né? Que é a programação que está em sites, é a programação que está em aplicativos, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, com um site, eu trouxe aqui, por exemplo, o site da Samsung, né? O site da Samsung ele é uma tecnologia web, onde você pode estar acessando ela de um computador, de um tablet, de um celular. Então isso é feito a programação web, tá? E dentro da programação web nós temos dois mundos, digamos assim. Nós temos o mundo, eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar, né? Nós temos o mundo do front-end, né? A parte da frente do nosso site, e o back-end, que é a parte, obviamente, de trás, onde não é possível ver por um usuário comum. Eu vou estar explicando bonitinho para vocês. O front-end, ele é basicamente tudo aquilo que vocês veem. Então, voltando aqui no site da Samsung, quando você olha aqui botões, né, um menu aqui em cima, tudo bonitinho, você está vendo tudo isso. Isso é front-end. Então você está olhando uma imagem, você está olhando aqui o que a gente chama de slide bar, que é essa apresentação aqui de várias imagens que podem ter botões aqui no meio. Tudo isso é chamado de front-end. Quando você clica em saiba mais, você vai para uma outra página, tá? Essa ação também é feita pelo front-end, tá? Então tudo isso aqui é o que vocês podem ver, o que vocês podem enxergar. Quando vocês dão um play aqui em um videozinho, isso também é front-end, tá? Então tudo isso é front-end. Então vocês falam, poxa, o que sobra então além disso? Eu só conheço isso, né? Eu vou dar um exemplo, né? O back-end então é o que sobra. E o que sobra, na verdade, é muita coisa. Aliás, existem muito mais coisas às vezes para fazer no back-end do que no front-end. Tá? O back-end aqui está sendo demonstrado como a parte de baixo do iceberg, né? Porque essa imagem aqui ela ilustra que quando você está num barco, alguma coisa, você só vê a parte de cima do iceberg, você não acaba não olhando a parte de baixo, né? Um erro aí que acabou acontecendo com o Titanic, né? Não viu o que tinha lá por baixo e acabou batendo no iceberg. Mas o back-end traz? Quando, por exemplo, você vem aqui no site da Samsung e você clica em minha conta ou você clica em cadastrar uma conta, assim como você fez muito provavelmente no Facebook, você colocou o seu usuário, você colocou sua senha, você acabou criando um usuário. E quando você cria um usuário, essas suas informações elas são gravadas em algum lugar. Esse lugar é chamado de banco de dados. Então, essa conversa que é feita entre o front-end e o banco de dados lá para trazer informações, cadastrar informações, deletar e fazer toda essa parte, é chamada de back-end. E você não vê isso acontecendo, né? Quando você clica lá em cadastrar, você não vê as suas informações indo para o banco de dados. Por isso que a gente fala que isso está por trás, isso está no back. Entendeu? Então, quais são as tecnologias que eu posso utilizar
aqui no meu front-end. Então, aqui no meu front-end, o que a gente vai estar trabalhando são as linguagens, né? Nós chamamos de linguagens web, ainda não são linguagens de programação. HTML, que nós vamos estar mexendo na versão 5, o CSS3, ok? E esse sim é uma linguagem de programação chamada de JavaScript. Então, essas três linguagens aqui formam o nosso front-end. Se você quer ser um programador front-end, você tem que saber essas três linguagens: HTML5, CSS3 e o JavaScript. No back-end, eu vou adicionar aqui no back-end, nós temos diversas linguagens. Nós temos o PHP, por exemplo, é uma linguagem de programação. Nós temos o C#, é também uma linguagem de programação. Nós temos o Python, também é uma linguagem de programação. O próprio JavaScript hoje é permitido, né, dá para utilizar no nosso back-end, mas aí ele não vem exatamente com a linguagem JavaScript, ele vem chamado Node.js. Tá? E existem outras, né, o próprio Ruby também é uma outra linguagem de programação back-end, então existem várias linguagens, ok? E dentre essas linguagens nós temos várias tecnologias, frameworks, né, bibliotecas, né, que são esses frameworks. Então nós temos várias tecnologias, ok? Dentro daqui do canal, né, e nessas videoaulas, eu vou estar trazendo conteúdos de HTML, CSS, JavaScript, PHP, ok? E Node. São as tecnologias que são mais utilizadas hoje no mercado, tá? Nós temos hoje em dia a linguagem PHP como sendo a linguagem mais utilizada e onde as vagas de emprego elas também são maiores. Depois vem JavaScript, né, como sendo uma grande, a C# depois, e aí depois vem outras linguagens, tá bom? Então nós vamos estar utilizando essas linguagens. Para vocês darem uma olhada aqui hoje, você pode estar fazendo isso na sua casa. Você pode abrir o site da Samsung, tá? Que é samsung.com/br para aparecer na linguagem português. O que você pode estar fazendo para ver essa página aqui, como ela é feita? Se você apertar F12 no seu teclado, né, eu já apertei no meu, ele demora um pouquinho para aparecer, vai aparecer essa telinha para vocês. Eu vou fechar isso aqui. Eu quero só utilizar essa outra aqui de elementos, tá? Esse elementos aqui vai mostrar o que é a linguagem HTML, que é aquela primeira linguagem que eu falei para vocês aqui, o HTML5. O HTML então vai estar mostrando o que são essas informações que estão aparecendo na minha tela. Então, por exemplo, você pode estar fazendo uma brincadeira aí na sua casa, que é esse explore o nosso Galaxy. Se você clicar nessa setinha que está aqui embaixo e depois clicar no Explore, você vai ver exatamente o código que exibe isso na página. Se você der um duplo clique aqui no Explore o nosso Galaxy, que é o mesmo conteúdo que está aparecendo aqui, você pode apagar o que está aparecendo aqui e você pode escrever outra coisa. Por exemplo, olha isso, mano. Olha isso, mano. Se você der um Enter, você vai ver que vai ser alterado ali na sua página. Então você está manipulando o HTML da página, ou seja, aquilo que está fazendo as informações aparecerem aqui, tá? É lógico, isso não está alterando o site original. Se a gente fechar aqui nossa inspeção de elementos e der um atualizar na página e esperar atualizar bonitinho, vocês vão ver que embaixo da página, né, aqui logo abaixo onde estava lá, ó, ele voltou o Explore o nosso Galaxy, tá? Porque você não está alterando o site. Mas dá para fazer várias brincadeiras, né? Eu mesmo gostava de ir lá no site do Globo Esporte, via lá, por exemplo, eu sou corintiano, eu via lá que o Corinthians tinha perdido e eu alterava lá o resultado e falava que o juiz tinha tinha entrado com uma ação, alguma coisa, e tinha conseguido manipular lá um gol que tinha sido anulado, alguma coisa assim, tinha dado o ponto lá, colocava 1-0 pro Corinthians, 2-0, e aí eu causava no grupo da família.
Então é legal para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Isso então é o HTML, beleza? Agora, o que é o CSS? O CSS é aquilo que dá vida, né? Aquilo que dá cor ao nosso HTML. Quando é feita essa página aqui, as posições não estão exatamente dessa forma. Nós vamos ter alguns vídeos para frente onde eu vou estar usando isso como... Eu vou estar dando exemplos disso, tá? Mas o CSS ele altera cores, né? Então, por exemplo, esse botão ele não é desse jeito lá no HTML. Então a gente vai lá e altera no CSS, tá? Ah, essa foto aqui, ela não tem esse efeito, né? Por exemplo, quando eu venho aqui, ó, e passo o mouse por cima, ó, vocês estão vendo efeitos acontecerem. Isso não tem no HTML. A gente altera isso usando o CSS. Isso é muito importante entender. Então, o HTML é só a parte visual, né? E o CSS é o que dá vida, né? É o que dá essas cores, o que dá esses efeitos. E o que é o JavaScript? O JavaScript é basicamente aquelas ações que acontecem na página. Por exemplo, vocês estão vendo que quando eu desço, eu vou atualizar aqui para aparecer de novo. Quando eu desço aqui, ó, a minha página, essa página aqui ela é um pouco pesada, por isso que ela demora às vezes para carregar. Quando você desce, ó, pode perceber, olhem para a parte de baixo que vocês vão ver algumas ações acontecendo. Por exemplo, ó, quando eu passo, ó, subiu o conteúdo, ó. Então, esse de subir o conteúdo é feito pelo JavaScript. Esse botão aqui que sobe para a página, lá para a parte de cima, ó, clicando, ele sobe de uma vez lá para cima. Esse botão é feito pelo JavaScript, ó. Eu vou descer, eu clico nele, ele sobe. Isso é feito pelo JavaScript, é a ação, tá? Ele que, por exemplo, quando você escreve uma senha errada, ele fala lá que as senhas não coincidem. Ou quando você escreve um e-mail sem um arroba, ele fala, coloque um e-mail válido. É isso que é feito pelo JavaScript. Legal? Então, isso é o que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas, né? Eu vou dar alguns exemplos, HTML5, CSS3 e o JavaScript. Beleza? Eu quero muito que vocês deem um feedback, que vocês coloquem um comentário aqui embaixo do que vocês estão achando e de como está sendo as aulas. Legal? Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.